Nascida velha, Mariana Albuquerque. Fica, tem bolo, tia Nise insistiu. Neide, sempre apressada, tentou se desculpar. Não posso. Agora que consegui este estágio, tenho que aproveitar a chance. O editor disse que se algum de nós encontrasse uma pauta bacana, que merecesse uma reportagem, ele pensaria em contratar. Então você vai se matar trabalhando de graça pela chance de talvez ter um emprego? Ai, tia, você não entende. Entendo sim. Você acredita que se conseguir levar ao seu editor uma reportagem importante, isso vai ajudá-la. Mas você não precisa correr para isso. Não vai ser na redação que vai achar o que quer. E ainda tem 2 horas antes do seu horário. Eu demoro meia hora para chegar lá. E vai chegar 1 hora e meia adiantada. Senta, menina. Mas pode haver uma história. E bem aqui. Olhe pela janela. O que é que você vê? A rua, as margens do rio. O de sempre. O que você não vê no rio? Como assim o que eu não vejo? Eu vou ajudar. A velhinha se levantou e apanhou um dos seus vários álbuns de fotografias antigos. Esta é a mesma vista, desta mesma janela, 19 anos atrás. 19? Você devia ser uma menina, tia. Eu sempre fui velha. Nízia sorriu, com mais dentes do que deveria ter. Mas Neide não percebeu. Estava interessada na foto. Quem mudou não fui eu, foi o rio. O que você vê de diferente? Antes havia árvores grandes. Difícil de acreditar que não sobrou nem um resquício delas. E um ninhal de garças, mas isso acho que é efeito da cidade mesmo. Que bicho ia querer ter filhos onde a gente tão perto? Havia pescadores na beira do rio e não lembro da última vez que vi um e... Tati, ok. O rio hoje parece morto. Não é marrom e mal cheiroso como o Tietê lá perto da USP, mas... você está começando a ver. Então, não vale um conto? Mas isso foi 19 anos atrás, tia. O editor vive dizendo, notícia de ontem só serve para embrulhar peixe. Você sabe o que matou o rio? Não. Então por que crê que os outros saibam? Vá atrás da verdade, criança. Neide saiu para o estágio e, enquanto tirava cópias xerográficas para o seu Camilo, preparava um café que o Sr. Jobson havia pedido e digitava os formulários para o Dr. Marcos, a questão que sua tia lhe colocara não saía da sua cabeça. No momento em que teve uma folga, entrou na internet para procurar o que poderia ter acontecido na cidade há 19 anos. Descobriu que, embora já fizesse 42 anos que as grandes jazidas haviam sido descobertas na cidade, a grande mina a céu aberto, que hoje tomava parte do horizonte, tinha apenas 19 anos. Coincidência? Tia Nísia, o que matou o rio foi a mina? Mas a mina não tem licença, menina. Não passou por todas as inspeções? Como é que algo a mais de 20 quilômetros daqui iria afetar um rio? Eu não sei. Você não estudou esses anos todos lá na distância, em São Paulo, para aprender como descobrir? Sim, mas eu não sei por onde começar. Achei que era muita coincidência, a mina e o rio, mas... Aí você gosta de charadas, né, tia? Há 19 anos o rio estava bonito, mas agora parece morto. Mas quando isso aconteceu? Onde eu poderia procurar? Que tal no rio? Tia Nísia convidou e Neide aceitou. Atravessaram a rua, tia Nísia pulando a mureta como se não fosse nada, deixando Neide atônita. Sua parente idosa estava em forma melhor que ela. Desceram pela margem. O que você não vê? Eu detesto essa pergunta, tia. Não devia. Ela é importante. Tão importante quanto saber o que você vê. Está vendo algum toco? Não. Sim, sim, estou sim. Neide foi até ele. Como é o corte? Lisinho, perfeito,
feito com motosserra. Não parece cortado. As raízes que sobraram, os pedaços de casca, essa árvore estava muito doente. Quebrou e se partiu. Então vamos achar outras. Vê se estão assim também. Acharam. Estavam. O que mais você não vê? Tia, Neide. Tá, eu. Puxa, tinha todos aqueles ninhais e talvez outros bichos. Não tem um barulho de sapo, um buraco de toca visível aqui no rio. E alguma placa proibindo a pesca? Não. Alguém nos incomodou quando descemos aqui? Alguém está vigiando para que não se pesque? Não, mas também não vejo peixes na água. Ah, então o rio está mesmo morto. Não sei se faz 19 anos, mas sei que 19 anos atrás ele estava vivo. E? Como assim, e? Quem mais sabe que o rio está morto? Quem conhece o rio e poderia lhe dizer exatamente quando morreu? Além de você, que quer ser enigmática, mistérios são uma das felicidades da vida. Nízia mostrou seus dentes pontudos. Os pescadores, Neide percebeu de supetão. Tenho que entrevistar um pescador. Saiu correndo, subiu a margem, mas voltou antes de passar a mureta. Tia Nízia, você pode me dizer o nome de alguns dos pescadores daquele tempo? O pessoal da redação não lhe deu nenhuma folga. Então, Neide só conseguiu entrevistar o seu Lopes no domingo seguinte. Por sorte, era amigo de tia Nízia e não se negou a falar com a estagiária de jornalismo desde que fosse depois da missa das 10 e ela se encontrasse com ele na igreja. Quem era ela para reclamar? Tia Nízia não foi com ela, e na redação todos riram da sua ideia de entrevistar um pescador no domingo. Mas não era complicado. Quase perdeu a hora da missa, verdade, pois fazia anos que não ia nenhuma. E o padre pareceu um pouco surpreso ao vê-la na fila. Neide tentou se lembrar do que tinham dito no catecismo sobre comungar sem confessar, mas, por fim, percebeu que não faria diferença. Não era como se ela esperasse que um raio caísse na sua cabeça por causa disso. E seu Lopes fora bastante insistente. Só falaria com ela depois que ela comungasse. Encontrou-se com ele na saída da missa. Seu Lopes? Ah, você é a menina da Nandinha, não é mesmo? Uma pena o que aconteceu com seus pais. Deus os tenha. Sou sim, a sobrinha da Anísia. Minha tia falou sobre o que eu queria perguntar ao senhor? Seu Lopes fez o sinal da cruz. Ela me disse sim, e até cedeu quando eu pedi que fosse depois da missa e da comunhão. Ela não te seguiu, não é? Não, não veio comigo, não. Neide estranhou, mas não quis insistir. Seu Lopes, eu queria falar sobre o rio. Há quanto tempo o senhor parou de pescar nele? Sua tia me falou para parar 19 anos atrás. Mas naquela época eu não obedeci, que não sou homem de temer essas coisas. Sou frequentador da igreja e pai de família e tenho uma cruz benzida no pescoço para me livrar de todo o mal. Pesquei por mais 6 anos naquele rio, desdenhando os avisos, mas foram os peixes que começaram a vir endemoniados. Nadadeiras tortas, cores trocadas, rabos curvos, corcundas e cegos. Uns bichos que não foi Deus que fez, não. E não eram só os peixes. As rãs foram sumindo. Não se via mais cobra d'água, caranguejo, aruá. E a água também começou a vir ruim. A família do Quinzinho, que só dependia do poço para tudo, foi a primeira a ficar doente. E o meu menino mais novo também. Ah, meu menino. Os médicos falaram que foi uma tal de leucemia, mas foi o demo que estava nos peixes do rio. O olho dele, antes de morrer, estava igual, baço, mas como se não me visse mais. Eu fiquei tão desconsolado que, quando minha Mariazinha também adoeceu, eu não fui falar com os médicos, fui falar com a sua tia. Ela me deu bronca por ter dado os peixes de comer e água de beber para os meninos. Me disse que se eu tivesse obedecido, o novinho não tinha morrido. Conseguiu para mim um emprego de lavrador mais distante, trabalhando para o doutor Honório,
e me avisou que eu ia precisar deixar a minha casa na beira do rio, se quisesse que a Mariazinha vivesse. Me deu uns remédios para eu dar para ela e que era também para minha Zoraide eu tomar. As lembranças encheram seus olhos de lágrimas e engasgaram sua voz. Ele precisou de alguns segundos para engolir as emoções e continuar a falar. E eu obedeci sim, Deus me perdoe. E a minha Mariazinha viveu e hoje é moça bonita, está até estudando lá na capital. E eu vim falar com você porque devo à sua tia. Puxa, a tia era tão assustadora assim quando era nova? Neide não conseguiu conter o riso. Aquele marrão na sua frente, tremendo de medo de sua tiazinha velhinha, que andava por aí de vestidinho florido e por vezes não tirava a touca. Sua tia sempre meteu medo em qualquer cabra deste sertão, e nunca foi moça. Seu Lopes saiu apressado, parecendo fugir, e Neide pensou no que ele dissera, e seguiu para o hospital. Se crianças haviam adoecido, deveria existir um rastro. No hospital, riram dela quando pediu para ver os registros médicos, que voltasse com o mandato. Chegou em casa cabisbaixa. Disse à tia o que havia acontecido no hospital e o que queria. Dona Anísia pediu que ela fizesse bolinhos de chuva. Os meus não são tão bons, Neide tentou escapar. Imagina, já faz bolinhos melhores que os meus. Vá lá fazer, enquanto dou uma ajudinha com o seu problema. E enquanto se ocupava em preparar os bolinhos, Neide pôde ver a tia ao telefone. 3 horas depois, uma mulher bateu à porta, furtiva. Nísia, você sabe que não podem descobrir que eu trouxe isto para você. Ninguém vai saber que foi você, Lourdinha. Então, o Honório está mais calmo? Ele parou de beber? Nunca mais pôs uma gota na boca. Está um anjo. É de novo o homem com quem me casei. Que bom. Neide, esta é a doutora Lourdes, do setor de oncologia do Hospital Central. E estes documentos? Isso é o que você vai querer ver. Sei que andou pegando muita prática em copiar páginas no seu estágio. Copie tudo o que a doutora Lourdes trouxe e rápido, pois ela precisa levar de volta antes que deem falta. Mas antes, ofereça os bolinhos que você fez, em agradecimento pelo favor. Claro, tia. Neide serviu. Já não estavam tão bons quanto no momento em que tinham acabado de sair da frigideira, mas a tia Nísia estava certa. Os bolinhos de Neide eram melhores que os dela. Neide ainda teve tempo para fazer algumas perguntas à doutora Lourdes. Ouviu que na cidade o número de crianças com câncer era quase 38 vezes maior que se esperaria em uma população daquele tamanho. E que os adultos também tinham problemas. Mais de 70% das mulheres tinha deficiência de tireoide, como era de se esperar, com o tipo de contaminação que havia na água e... Na água? Sim, o pessoal da companhia de saneamento até havia feito testes e... Neide não resolveu tudo em um domingo, claro. Precisou de vários. Tia Nísia parecia conhecer todo mundo da cidade, e as portas se abriam. Todos com quem falava ou tinham medo de sua tia, ou deixavam entrever que deviam favores. Achou curioso que nenhum deles conseguia lhe dizer como sua tia se parecia quando nova, nem qual era a cor de seu cabelo antes de branco. Se havia alguma foto dela em casa, não tinha achado. Se pudesse perguntar à sua mãe, Nandinha... Neide sacudiu o luto e as dúvidas da mente. Tia Nísia a tinha criado desde que seus pais morreram num acidente de carro. Tinha 5 anos e só conseguia se lembrar de tia Nísia já velhinha. Quantos anos tinha? Nunca conseguiram uma resposta, não só da tia, mas de ninguém. Depois de visitar a companhia de saneamento e conseguir cópias dos exames das amostras de água, de entrevistar mais famílias que haviam perdido parentes para o câncer, de conseguir, com um piloto que fazia trabalhos de agrimensura para fazendeiros, fotos aéreas da cidade e dos lagos de despejo da mina, de estudar em sites sobre física e medicina e química para entender melhor como um problema daqueles podia acontecer e ser tão sutil e tão imenso, Neide se lembrou da sua tia perguntando
Por que ninguém falava no assunto? Só falavam se ela interferisse. Por que isso, tia? Isso você precisa descobrir sozinha. Num desses domingos, sua tia mostrou-lhe mais fotos antigas da cidade. E Neide se surpreendeu ao descobrir como o povoado era pobre no passado. Era todo pobre, não apenas em algumas áreas, como agora. Descobriu que a mina era fonte de renda de mais de 30% da cidade em empregos diretos. Talvez da cidade inteira em empregos indiretos. Era como se pagassem pela prosperidade com vidas, principalmente de quem vivia a menos de 20 quilômetros da mina, os bairros mais pobres da cidade. Vidas de gente, das plantas e dos bichos, morrendo tudo aos poucos, envenenado. Mas será que não havia nada a fazer? A prosperidade tinha que ser paga assim? Em uma viagem que teve que fazer para buscar seu diploma em São Paulo, tinha aproveitado para passar na faculdade de geologia e descobrir mais sobre lagos de contenção de rejeitos. Descobriu que, ao contrário do que antes acreditara, soluções havia, mas eram caras. Muito mais caras do que não fazer nada e deixar que um rio morresse, que árvores definhassem, que os pássaros e rãs e peixes e todos os bichos desaparecessem, que crianças morressem antes de crescer. E quem poderia fazer algo quanto a isso? O governo, que deveria proteger as pessoas, não tinha o menor interesse. A companhia era uma das maiores doadoras eleitorais, tanto dos candidatos à prefeitura, como os do governo estadual e até federal. E isso só de Caixa 1. E os políticos que haviam encabeçado leis que facilitaram as coisas para o lado dos donos da mina. E os fiscais, os técnicos da área, os funcionários públicos que deveriam verificar vazamentos de água dos lagos de rejeitos, a integridade das barragens, problemas que até uma repórter novata como ela conseguia achar. Ah, essa gente morava em mansões, com carros do ano, viajando para o exterior a cada 6 meses, muito mais ricos do que deveriam ser. Neide conseguira até tirar fotos à distância de um churrasco ao ar livre na fazenda de um vereador, onde malas que chegaram com os executivos da mineradora saíram da festa nas mãos dos fiscais. Neide estava tão arrebatada, discursando, xingando os oligarcas, que sua tia riu. Eu devia te apresentar para o Tutuba. Vocês dois estão revoltados. Iriam combinar. Ai, que é isso, tia? Quem é esse sujeito? Um amigo meu, da sua idade, com a sua indignação. Um amor também. E como é que você conhece alguém da minha idade que eu não conheço nessa cidade ovo, tia? Ah, ele não é daqui. Ele gosta mais do mar, sabe? Mas talvez eu lhe apresente algum dia. Ele é um bom menino. E por que eu estaria interessada em bons meninos? Neide fez uma careta. Tia Nísia desarrumou-lhe o cabelo com um afago e lhe serviu um pouco mais de chá. Não sei se está, mas você precisa encontrar o que fazer com o seu tempo agora que sua reportagem está pronta. E Neide percebeu que estava. Apresentou o texto, os documentos, as transcrições, as fotos e tudo o que descobrira ao seu editor. Dr. Marcos leu o seu texto com atenção e depois olhou as fotos e as gravações. Esse material é muito sério, Neidinha. Pode valer uma primeira página, mas precisamos ser muito cautelosos. Preciso verificar isso tudo que você está me passando. A mina da qual a cidade inteira depende está envenenando pessoas há anos, matando criancinhas de câncer, tudo porque não querem usar métodos de contenção mais seguros e caros? Que talvez esteja pagando funcionários do Departamento Nacional de Produção Mineral em churrascos escusos com malas que podem ser de dinheiro? E até o prefeito pode estar na conta deles? Não podemos discutir isto por aqui, pois isto é uma bomba.
O que você acha de vir no meu apartamento hoje? Lá por umas 9 da noite, está bom? Você tem tempo de ir para casa depois do expediente, se arrumar um pouco, colocar um vestido. Está ótimo. Quer que eu leve material para lá ou você já fica com ele aqui? Não se preocupe, à noite discutimos. O editor garantiu. Quando ele não pegou os documentos, Neide organizou tudo de novo na sua pasta e pegou seu pendrive de volta. Passou o resto da tarde ansiosa. Tinha tudo o que precisava para provar ao Dr. Marcos sobre o assunto. Fora atrás de todos os detalhes, documentara tudo o que podia, preparara até desenhos explicando os efeitos da contaminação e o que podia ser feito para evitá-los. Chegou tão entusiasmada ao apartamento do chefe que nem notou o tom irritado dele quando constatou: "Você veio de calça jeans?" Ela explicou detalhadamente ao Dr. Marcos tudo o que descobrira. Cada frase do seu texto se baseava em documentação e pesquisa. Não afirmava nada que não pudesse comprovar, mas dizia muito. A matéria poderia ser o ponto de partida para o impeachment do prefeito, para a prisão de vários funcionários do governo e da empresa, talvez para um fechamento temporário ou, quiçá, permanente da mina. Seu editor assentiu, assentiu, assentiu. Falou que publicaria a matéria várias vezes, colocando seu braço sobre os ombros dela e fechando a cara quando ela levantava para ir pegar mais uma transcrição, pegando os papéis no colo de Neide e suspirando quando ela lhe passava mais uma fita. Por fim, quando eram 3 da manhã, ele disse que ouvira o suficiente e a colocou para fora de casa. A matéria não foi publicada no dia seguinte, mas Neide achou que era porque o fichamento da pauta já tinha sido feito quando haviam terminado de falar. Não foi publicada no outro dia também. 2 semanas depois, Neide finalmente decidiu perguntar o que estava vendo. Quando a matéria seria publicada? Nunca. Como assim nunca? Puta que o pariu! Acha que vou publicar uma merda dessas que vai falir a cidade? Me indispor com o prefeito, os vereadores, com toda a elite. Para quê? Para agradar uma putinha que nem sequer quer dar? Vá fazer o café e pare de me atazanar. Acha que é trabalho de estagiária trazer pautas para o jornal? Mas no início do estágio, o senhor disse: o Juninho, filho do dono dessa mineradora que você tanto quer denegrir, está no estágio aqui. Ah, isso a enxerida não viu, viu? Eu preciso efetivar ele ao final dos 6 meses, para garantir que o fluxo dos anúncios continue vindo firme. Mas o pai não quer que ele saiba que está tudo arranjado. A matéria dele sobre o torneio de tênis vai render uma nota na coluna social e ele vai achar que mereceu a vaga. Porque é assim que o jogo funciona. Você, a Amanda e a Antonieta estão aqui só para enfeitar a redação. Mas essa bundinha empinada um dia cai e nem para isso você vai servir mais. Porque inteligência e percepção você já demonstrou que não tem. Estremecendo, Neide olhou para além da porta de vidro. Era impossível que todo o resto da redação não tivesse ouvido aqueles gritos. Mas ninguém pareceu notar ou ligar. Talvez não tivessem ouvido. Viu Juninho entrar no escritório, chegando atrasado, como sempre, e seu Camilo lhe deu os parabéns, pois sua nota sobre o torneio de tênis da empresa ia para a coluna social e ele estava certo que Juninho seria efetivado. As lágrimas escorrendo pela cara, Neide se virou. Amanda tentou lembrá-la que estava esquecendo seus documentos, sua bolsa, mas Neide não parou. Correu, correu, correu. Nunca fora tão humilhada na vida. Nunca haviam dilacerado seus sonhos daquele jeito. Nunca o mundo parecera tão errado, quebrado. A inocência que um dia tivera, que começara a se perder com os copos de chope que seu pai insistira em beber, a despeito do que quer que sua mãe falasse, se estilhaçava como o vidro do para-brisa quando se encontrara com o chão. Saltou a mureta como o carro saltara. Escorregou no barranco, rolando pela encosta como o carro fez. Não se importava mais.
Sua tia a encontrou boiando no rio. Ajudou-a a sair da água, cobriu-a com uma manta florida para que ela se secasse. Acho que não vou lhe apresentar o tutuba, afinal, Nízia lhe disse. Mas temos planos a fazer, não, querida? Executivos, funcionários públicos, políticos, talvez um editor de jornal. Você escolhe se quer incluir o Juninho ou se perder o pai para um sarcoma de mesentério induzido por contaminação crônica será suficiente. Neide mancou, apoiada na tia, subindo a encosta. Sentia-se velha. Mais que isso, era como se nunca tivesse sido jovem. Tia, você é uma bruxa? A sobrinha finalmente perguntou, olhando a sua própria mão enrugada. Não era a água que a deixara assim. Nós somos bruxas? Não, é claro que não, Neidinha. Bruxas. Ah, toda aquela besteira de dançar nuas em volta de fogueiras e fazer filtros de amor e transformar jovens em asnos ou sapos só para destransformar depois? Quem tem tempo para essas baboseiras? Ou para ficar fazendo triozinhos de virgem e mãe anciã, como se uma mulher só fosse definida pelo sexo que não teve, o filho que teve ou o útero que secou? Não, minha querida. Somos cucas. Nós sempre fomos velhas, mesmo quando éramos novas. Entende? Neide respirou fundo, pensando. Então soltou o ar, lentamente, entendendo. Nunca mais alguém vai me olhar por causa de uma bundinha empinada. Neide saltou a mureta com facilidade, mesmo com suas pernas agora cheias de varizes e com sua coluna encurvada por bicos de papagaio que sentia, mas que não doíam. Nunca quis que me olhassem por isso. Nunca mais, Nízia concordou, seu sorriso de jacaré se abrindo em uma miríade de dentes pontiagudos. Neide pensou no que faria daí a pouco com a nata da sociedade daquela cidade. E a sua gargalhada se escancarou em tantos dentes quanto o tamanho de sua ira.